Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Quero deixar uma breve reflexão para os irmãos da Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 13 ao 16 e depois o verso de número 18, que diz assim: Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-meola, ungirás profeta em teu lugar. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Queridos irmãos, o profeta Elias, ele estava passando um momento muito difícil da sua vida. Havia feito um desafio contra os profetas de Baal, havia provado para Israel que o seu Deus era o verdadeiro Deus, porque quando ele fez o desafio, disse: aquele que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E o Deus de Israel respondeu com fogo quando ele clamou. O profeta Elias era um homem sujeito às mesmas necessidades nossas, porque lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, Tiago 5, e o versículo 17, ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então era um homem igual a nós, era um homem de Deus, mas era um homem que tinha sensibilidade e fragilidade. Eu não sei como você se encontra nesse momento no qual nós estamos vivendo, no mundo, não é só em nossa nação, mas no planeta Terra. Elias, ao se ver afligido, ameaçado, correu para a caverna. Hoje vivemos em uma situação que nós fomos colocados dentro da caverna devido a esse Covid-19. Não podemos nem apertar a mão um do outro. Mas eu quero dizer para você nesse momento que Deus, ele não nos deixa só. O profeta Elias, se você ver no capítulo 19, 13, a finalzinho diz assim: eu fiquei só. E Deus diz no 18 para ele respondendo: também conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram. E eu queria um pouco falar sobre essa providência de Deus. O profeta Elias, ele foi fortalecido pelo próprio Deus. Deus muitas vezes, ele vem ao nosso encontro e nos conforta e nos consola. Mas eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz, onde Deus mostra que ele não nos deixa só. Desde a criação, lá em Gênesis capítulo 2, o verso 18, ele diz que não é bom que o homem esteja só. E ele fez uma companheira, uma adjuntora, uma auxiliadora. E Adão, e quando Deus conclui, disse: e viu Deus que isto era muito bom, porque agora tinha concluído, o homem não estava só. Lá em Gênesis capítulo 28, quando Jacó saiu fugido da face de Esaú porque roubara a sua bênção, enganou a Esaú e mentiu para o seu pai. No capítulo 28, quando ele estava lá em Betseba, à noite, dormindo, e tendo como travesseiro uma pedra, ele sonhou e diz lá no capítulo 28, 14 e 15, diz assim: tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Veja, irmãos, que Jacó ele não estava só. Deus tem um projeto em sua vida, assim como na nossa vida também ele tem. Nós somos o Israel de Deus, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, onde Deus tem compromisso com sua igreja e ele não nos deixa só. Veja também o que ele falou para Josué quando Moisés foi guardado por Deus, e Deus encoraja, o fortalece para que ele assumisse o seu ministério, assumisse a responsabilidade que foi colocada em suas mãos. No capítulo 1 de Josué, e o verso número 5, o Senhor disse assim para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Moisés, quando ele estava lá no deserto, guiando o povo, quando o povo peca contra Deus, e Deus disse que iria destruir aquele povo e fazer de Moisés uma grande nação, Moisés disse: risca-me o meu nome do livro da vida. E Moisés roga a Deus que Deus continue com ele, porque Moisés deixa bem claro que era por estar Deus com Israel que havia livramento, que havia provisão, que havia cuidado, que havia segurança. E Moisés disse: a sua presença tem que ir comigo, Senhor, porque se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Amados irmãos, nós não estamos só. Deus, ele está conosco. Essa tempestade vai passar. O deserto passa. Deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Estamos passando por esse deserto. Deus, ele tem nos ensinado algo. Precisamos estar preparados, porque Jesus, ele está voltando. E ainda eu quero ler outro versículo, Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 5. O escritor aos Hebreus, ele encorajando aqueles crentes devido à perseguição, que queriam retornar ao judaísmo e seguir meramente a lei. Ele diz no capítulo 13, o versículo 5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Que coisa tremenda, que promessa! O Senhor não nos abandona e não nos deixa só. Você não está só. O Senhor está do seu lado, o Senhor está contemplando. Quando os discípulos foram mandados por Jesus entrar num barco, e disse que Jesus estava lá no monte, Marcos disse que lá de cima do monte ele estava vendo a dificuldade dos discípulos. Ele veio andando por sobre as águas e acalmou a tempestade. Deus, ele está no controle de tudo. E para concluir, eu quero ler aqui ainda Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 18, que diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que promessa maravilhosa foi essa de Jesus. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele pagou o nosso preço, ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo disse que ele passou mais de 40 dias entre os discípulos, foi visto por muitos, depois foi acesso ao céu. E ele prometeu que não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo veio e ele habita em nós. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Assim como o profeta Elias achou que estava só, Deus estava com ele. Meu amado irmão, você não está só. Deus está com você. Então descanse. Sinta a paz de Deus no seu coração. Jesus disse lá em João 16:33, digo isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e fiquem na paz.